equipamentos através de alguns componentes que podem ser reutilizados. Então, um exemplo desse na agroindústria, né? Como podemos citar, filtros de tratores. Filtros de tratores, eles têm componentes ali que podem ser facilmente reutilizados, como espuma, plástico, né? O próprio filtro ali dentro, ele pode ser levado de volta para a indústria, para ele ser, para a própria empresa, né? que vai refazer, né? Fazer novos produtos, reutilizar então esses equipamentos, né? que já não são mais úteis, torná-los, né, novos equipamentos. Então essa é a logística reversa, voltar, né, as baterias, pilhas, né, podem aí ser reaproveitadas. Então tudo isso está dentro da lei, dentro dessa logística reversa. Então essas ações elas devem ser executadas em consonância com o previsto nos planos municipais e para os sujeitos à sua elaboração. Então é um conjunto, né, de ações dentro desse plano que vai fazer com que execute, então, essa elaboração que vem aí da lei, como eu disse para vocês. Então, ela está aí já mastigada para ser executada, para que isso seja colocado em prática. Qual o objetivo, então, do plano? Reduzir resíduos, incentivar a reciclagem, como eu disse para vocês, né, a separação dos próprios produtos ali de casa. A gente consegue ter um destino diferente para reciclagem, né? Como eu disse, as empresas que são especializadas nisso, talvez empresas que precisam, né, dessa organização, separação, talvez colocar o lixinho ali fora, e já tem o costume deles virem fazer essa coleta, né, ou levar, se for o caso, para essas empresas, para ser destinado para o local correto. E um grande foco, né, desse plano que veio com as legislações é extinção dos lixões, dos famosos lixões, e tornar os aterros. Isso só foi, digamos assim, materializado na nossa região após essa união, como eu disse para vocês anteriormente, união dos municípios de construírem esse aterro em um local e fazerem toda essa coleta nas casas, como a gente já está acostumado a vir o caminhão de lixo, só que esses caminhões de lixo eles vão para um único aterro, para um único lugar, que o aterro é a deposição correta, tá? E a gente vai ver no futuro como que isso é disposto ali dentro de maneira correta, tá? Então tem toda uma impermeabilização do solo, toda um cuidado, né, com a compactação desse lixo, com a espera também dele que aconteça isso para ele, de certa forma, para ele se decompor. Então, tem-se um olhar diferente, né? Como era a questão dos lixões, muito diferente. Então, sustentabilidade, tá? Dar o que? Sustentabilidade, dar então a essas ações, né, muito mais amplitude e preservação ao meio ambiente, mas falando-se em produção, tá? Uma vez que eu tenho a reciclagem, eu tenho empresas especializadas nisso. Aqui a gente pode comentar com relação aos nossos negócios, né, como falando da cana. Então, eu tenho aí uma série de coisas que antes era um problema lá da vinhaça, principalmente dentro da nossa agroindústria, da cana-de-açúcar, que era um grande problema, e hoje a gente tem essa questão sustentável, ou seja, eu tenho dou esse retorno para o solo, para adubação, e fecha um ciclo, né, digamos assim, de cultura, né, porque eu tenho a parte de produção de cana e eu consigo retornar depois de fazer todo o processo dentro da indústria, né, de moer essa cana, eu consigo ter esse subproduto que é muito volumoso, que era um grande problema dentro da agroindústria, eu consigo que ele retorne para as lavouras como forma de adubo. Então, isso é ser sustentável, né? É reutilizar, fechar um ciclo de vida ali que eu consigo ganhar com isso também. Isso de certa forma, muito benéfico financeiramente, economicamente, falando de meio ambiente também. Então, eu tenho toda essa questão sustentável, né, quando eu falo do âmbito de maneira geral. E o problema dos resíduos, né, ou seja, evitar o quê? O aumento do lixo,
poluição e degradação, né? Lembro que a poluição são justamente esses resíduos altamente poluentes sendo depositados de certa forma em um local ambientalmente equivocado, o que vai ocorrer o quê? A degradação do meio ambiente. Então, por isso ele tem que ter tomar uma forma para um destino final ambientalmente correto, para que não ocorra a degradação. E, em contrapartida a isso, problemas de saúde, né? E, outra vez, o uso dos lixões, né? O que também é um problema de saúde, né? Uma vez que eu tenho ali inúmeras coisas que elas se mudam, né? O seu formato, a gente vai ver, né? Que são ali podem tomar uma forma química diferente, né? Podem ser alterados quimicamente. Isso pode trazer um grande problema, né? Sanitário para a saúde. E a poluição e degradação está voltada ao quê? Também a essa questão do subsolo, ali da água, que desses lixões, por exemplo, né? Que eu tenho ali a deposição de materiais inapropriados, como antigamente existia, e serem então poluídos lençóis freáticos, e é a água onde eu vou consumir, que é o aquífero da onde vem a água que nós consumimos. Então, isso nos atinge de maneira direta. Então, nós precisamos ter um olhar diferente. Então, o plano veio para evitar esses problemas. Dentro do plano estadual de resíduos sólidos, a gente pode citar aí para vocês 3 pontos principais, que são os resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos industriais e os resíduos sólidos agro-silvopastorios, tá? Que envolvem a parte tanto de campo, das empresas de campo, né? Dos sítios, das fazendas, e esses resíduos que vão desde os resíduos lá dos escritórios, das casas, até mesmo os resíduos das culturas, tá? Então, ele traz uma série de informações, tá? E esse plano você consegue baixar, ele tem vários volumes dentro do IMASU, que é o Instituto, né, digamos assim, de controle externo, né, que é quem controla, quem faz licenças para esse funcionamento, por exemplo, desses aterros, das agroindústrias, das empresas de forma geral que vão gerar esses resíduos. Então, o IMASU, ele tem uma aba lá dentro do site que você consegue baixar esses planos, que é o quê? Para orientar a população de forma geral, né? E também cobrá-las, né? Uma vez que não é executado, o IMASU está sempre fazendo fiscalizações com relação a isso também, que é um órgão que compete a isso, tá? O ciclo dos resíduos, então, de maneira geral, né? A geração dos resíduos, né? Que ocorre isso de maneira, muitas vezes, né? Só da gente, por exemplo, viver nas nossas casas, a gente já gera resíduo. A coleta, né? Ser apropriada de maneira correta também. E aqui entra também a questão da segregação, separação, né? E também a utilização de maneira correta, como a gente pode remeter à agroindústria também, a questão desses resíduos lá da vinhaça, por exemplo, foi por meio de estudos, né, que foi se estudando aquilo para ter um destino final, que eu digo para vocês, já disse, que é de uma maneira muito grande, né? Um problema hoje não é mais, porque é feito agora ambientalmente correto, né? Sua destinação final. O transporte, o tratamento, né? Para que isso ocorra. Então, o transporte, a coleta, o tratamento, né? O que ele precisa se transformar ali para ele ser depositado em determinado local. E o destino que ele vai ser final, né? Onde ele vai ser colocado ali no meio ambiente, para que não ocorra nenhum perigo, né? As estratégias para que isso ocorra, né? A coleta seletiva, como eu já comentei com vocês, separar o lixo, a logística reversa, retornar esses resíduos, retornar esses equipamentos para as empresas. Tem aí a responsabilidade da empresa, que tem que fazer anúncio, tem que colocar locais mais acessíveis para a população
destinar esses resíduos. A educação ambiental, ou seja, esse plano é, de certa forma, serve de uma grande orientação para o quê? Educar as crianças, né? Eu preciso também ter a base lá da minha formação, também já instruir, né? Dizer sobre isso, né? Sobre a geração de resíduos, educar, né? Desde cedo para que tenha essa digamos assim, essa destinação, ou seja, esse pensamento, né, para que isso seja executado dessa forma, para que já cresça assim com esse âmbito, digamos assim, para retomar essas coisas, né, essas situações. Então, aí também entra a questão da inclusão dos catadores. Então, aqui eu tenho a questão do que das pessoas que eram catadores, e aí incluí-las aí na questão, por exemplo, né, das empresas que são especializadas em reciclagem, né, talvez destiná-las, essas pessoas, para uma outra vertente, tirá-los aí, né, porque isso não existe, né, não existe mais em alguns casos. Isso não é uma vida, né, que é digna, né, digamos assim, para que essas pessoas não fiquem nesse ambiente de forma insalubre. Então, trazer aí o plano traz vertentes para que isso ocorra a inclusão desses catadores, então, nesse gerenciamento, nessa aplicação dessa legislação com relação ao plano. A importância, então, da proteção ambiental, né, eu tenho a questão de proteger o meio ambiente, a saúde pública, como eu disse, da questão da gente, né, das doenças e tudo mais que podem ser ocasionadas por meio desses resíduos, e a sustentabilidade a respeito do meio ambiente.